Ó, se você, assim como eu, gasta o seu tempo no Instagram, eu preciso te dizer que você está ficando mais pobre e mais infeliz. E não sou eu que tô falando isso, não. É a ciência que tá falando isso e eu vou te explicar por quê. Bora lá? Olá, eu sou a Lilian Mir, sou assessora financeira. E hoje eu vou ter que contar verdades difíceis de engolir, tá? Isso. Eu sei que todos nós gostamos muito das nossas redes sociais, né? Mas o fato é que a gente precisa começar a ficar mais atento ao que a gente está consumindo e os impactos que isso tem tanto na nossa alegria, né, na nossa felicidade, quanto na nossa saúde, tá? Como eu imagino que todos já saibam, né? Porque antigamente isso era uma questão, mas hoje eu acho que nem é mais uma questão, né? O Instagram é uma plataforma de venda, né? O principal objetivo da grande maioria das pessoas que estão lá é vender. E a principal forma como a plataforma, né, se desenvolve e cresce é por meio da venda. Então, ali a gente já tem um pensamento de consumo que está estabelecido de uma forma muito forte, é uma das plataformas que mais gera dinheiro nesse sentido, né? Então, a gente já tem essa sensaçãozinha assim de que realmente esse vai ser um assunto importante da gente tratar, tá? Mas então vamos lá, deixa eu explicar para vocês do ponto de vista científico por que o Instagram tá te deixando mais pobre e mais infeliz. Bom, para falar então da infelicidade, né? Eu vou contar para você sobre uma teoria financeira chamada teoria do prospecto. Qual que é a ideia dessa teoria do prospecto, tá? Antigamente, né, nos estudos acadêmicos, a gente tinha a impressão de que o nível de satisfação das pessoas, ele vinha do nível de consumo, tá? Então, se uma pessoa tinha um nível, sei lá, X de consumo, ganhava R$2.000 por mês, né? E uma outra ganhava 4, é natural que a pessoa que ganhe 4, que gaste 4, ela vai ter um nível de satisfação maior do que a pessoa que ganhe 2. E assim por diante, tá? Então, essa era a ideia do nível de satisfação. É claro que chegava num nível, começava a fazer pouca diferença, mas a gente tinha essa ideia que assim que ia crescendo a utilidade, que a gente chama, né? A satisfação da pessoa com o consumo dela. Mas a teoria do prospecto veio nos mostrar uma coisa muito interessante, que é o seguinte: na verdade, o que faz a pessoa estar satisfeita ou não é o nível da realidade versus a expectativa que ela tem, tá? Então, um exemplo fácil disso, por exemplo, vamos supor que você morou a sua vida inteira num apartamento de 60 metros quadrados. E aí, eventualmente, você muda para um apartamento de 150, né? Você vai ficar extremamente satisfeito com essa mudança, né? Vai ser uma mudança de consumo que vai te falar, nossa, olha que delícia, né? Lugar gostoso e tal. Agora, vamos supor que você morasse num apartamento de 450 metros quadrados e mudasse para um de 150, né? Entende como é que essas duas pessoas elas vão ter sensações, né, e satisfações muito diferentes em relação a esse mesmo apartamento por conta da referência que elas têm, tá? Essa referência, ela se forma de muitas formas, né? Ela se forma pelo que a gente já viveu, ela se forma pelo que a gente observa também nas pessoas ao nosso redor e do que a gente vê de possibilidade, tá? E aí eu acho que vocês já entenderam mais ou menos onde que eu quero chegar, né? Hoje em dia, no Instagram, a gente conhece, né, aspas, a realidade, porque não é bem a realidade, né, de muitas pessoas que vivem vidas muito diferentes da nossa, às vezes muito luxuosas, né, às vezes com realidades muito acima do que a gente tinha coisa, a gente colocava assim, eu nem sabia que aquilo existia, né, antes do Instagram trazer isso de forma tão explícita pra gente, né, e isso acaba fazendo com que a gente comece a modificar a nossa referência. Então, quando você pensa numa casa, você já pensa na referência do que você já está acostumado a ver no Instagram. Quando você pensa num carro, quando você pensa numa viagem, em um relacionamento, todos esses fatores estão relacionados com essa expectativa que vai sendo modificada. E a gente acaba a ser mais insatisfeito com a nossa própria realidade. Não porque ela mudou, ela continua igual, mas a nossa expectativa mudou, a nossa referência mudou. E isso acaba sendo um problema, né? Então começa a observar, né, o quanto que da alegria que você sente, da satisfação que você sente pelo que você tem hoje, está sendo aí manchado por expectativas ou por referências que não fazem tanto sentido. Bom, então vamos agora para a segunda parte, né, do porquê que o Instagram está te fazendo ficar mais pobre, tá? E aí tem duas explicações também, usando os conhecimentos que a gente tem das finanças comportamentais. A primeira explicação diz respeito à vontade que a gente tem, né, de se aproximar das realidades das quais a gente admira. Então você tá lá seguindo uma pessoa ou outra, você acha a vida dela muito legal, você acha ela muito legal, e aí você vai tentar então replicar aquilo na sua vida, né? Viver coisas similares ao que ela tá vivendo.
Claro, muitas vezes a gente não consegue viver exatamente o que aquela pessoa está vivendo, mas existem sim algumas formas de consumo, né, que nos aproxima, né, nos dá essa sensação. Então eu brinco assim, às vezes você vê lá, né, a menina super rica, tem um carrão, tem uma casona e tem um iPhone, né? O carrão e a casona às vezes você não consegue ter, mas o iPhone você consegue ter. É por isso que a gente fala que o mercado de luxo nem sempre ele é só para pessoas ricas e milionárias, porque muitas pessoas consomem do mercado de luxo para ter essa sensação, né, de se aproximar daquele mundo, ou de um diferencial, ou de algo assim, né, de valorização, tá? Então, sim, muitas vezes, né, esse mercado influencia, né, por isso que a gente fala das influencers, eles influenciam o nosso comportamento de consumo, porque a gente consome com o objetivo de nos aproximar daquela imagem, ou trazer um pouco daquela imagem para nossa realidade, tá? Tem um filme sobre isso que eu acho muito legal, que chama The Jonases. Já ouviu falar, Thaís? Não. Tem uma expressão em inglês, né, que chama Keeping Up with the Jonases, que é assim, você manter as aparências, tá? E aí tem esse filme que eu acho que ele é muito atual, ele é um filme mais antigo, mas ele é muito atual, que são atores que são contratados para formarem uma família, né, fingirem que eles são uma família, mas moram numa casa. E o objetivo é que eles usem itens para que a vizinhança, admirando aquela família, comece a consumir aqueles mesmos itens, sabe? Enfim, o filme é meio polêmico e tal, mas é muito interessante porque mostra bem a realidade que a gente vive hoje, né? De pessoas que vão influenciando o nosso comportamento de consumo por meio desse lifestyle, né, que a gente acha tão interessante. Então isso é uma forma que a gente acaba consumindo coisas que a gente não iria consumir, mas a gente consome para se aproximar dessa realidade, tá? O segundo elemento diz respeito à tentação, tá? Então, o que eles já viram sobre essa forma de você não consumir ou conter o consumo, né? Eles consideram que esse mecanismo mental, ele é um mecanismo que funciona como se fosse um músculo. Ou seja, toda vez que você tá sofrendo uma tentação, você tá ali meio que segurando para não consumir. Então você vai no shopping, fala, vou só olhar, não vou comprar, né? Ou então você fica lá no Instagram vendo várias coisas legais, você não compra nada, né? Dá uma sensação de que aquilo é algo que não vai trazer nenhum mal, porque afinal de contas eu não tô comprando, né? Mas quanto mais eu me exponho a essas situações, mais esse meu músculo vai ficando cansado e eventualmente eu acabo cedendo àquela tentação. Então surge uma mega oportunidade, ou um desconto, ou um valor, um produto que eu quero comprar que tá acabando, né? E eventualmente eu acabo cedendo aquilo então e fazendo aquela compra, né? Então esse é um outro elemento que às vezes a gente acha assim, eu só vou dar uma olhadinha, eu não vou comprar nada. Mas em algum momento você pode sim perder essa capacidade de não cair na tentação, né? E acabar gastando uma coisa que você não gostaria. Bom, esses são então os principais elementos que eu considero que estão deixando a gente mais pobre e mais triste com o Instagram, né? É claro que existem muitas formas de a gente usar essa plataforma de forma saudável, para coisas positivas, e essas orientações são mesmo pra gente poder ficar atento, né? Fazer essa reflexão de se está sendo positivo, se está sendo negativo, e como que eu posso mudar então a minha forma de consumir essas redes sociais para que elas me façam bem, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um like e já se inscreve aqui no canal pra gente continuar essa conversa. Um beijo e tchau!